Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar. O webinar de hoje será em torno dos equipamentos da FireRay. Vou explicar o que é que consiste estes equipamentos, mas basicamente iremos falar sobre detectores lineares de fumo. É uma linha de produtos em que estamos a fazer a apresentação pela primeira vez, por isso acredito que muitos de vocês ainda não tenham ouvido falar desta gama de produtos. Eu vou começar por fazer uma apresentação do fabricante, quem é o fabricante, e depois da linha de produtos e de algumas funcionalidades dos mesmos em relação à parte da instalação e configuração e mais-valias que o produto tem. Em relação ao sistema, quem é a FFE? Okay? A FFE é um fabricante do Reino Unido de produtos de segurança e detecção de incêndio. Foram fundados em 1974. É o maior fabricante mundial de detectores de fumo feito por tecnologia óptica infravermelho, okay? Em que 80% da sua exportação é feita para mais de 80 países. Só por aqui já podemos ter uma noção da grandeza da empresa e das soluções. Além disso, já tem, a nível de parque instalado, cerca de 600 mil detectores FireRay, ou seja, atualmente são mais, ou seja, na altura desta apresentação ou quando foram retirados estes dados, eram estes detectores. Neste momento acredito que possam ser mais, e faz parte do Alma Group e os seus produtos têm aprovações para várias normas, desde a N54 à normativa ATEX, entre outros. Okay? Por aqui conseguimos perceber que estamos a falar aqui de uma gama de produtos que traz muitas mais-valias relativamente à parte de detecção linear de fumo. Onde é que está, ou onde é que eles estão colocados, a FFE, onde é que existe? Em vários lados, ou seja, venda e distribuição nos Estados Unidos, escritório central no Reino Unido, um escritório também em Barcelona, para tratar de vendas, ok? Outro escritório também no Dubai, também relacionado com a parte das vendas e os negócios locais, e um escritório na Índia com a mesma funcionalidade. Okay? Então, estão aqui espalhados em cinco partes do mundo, como podem ver. Relativamente à linha de produtos, para além da linha de produtos para a rede destinada à detecção linear de fumos, também existe uma linha de produtos talento que será divulgada mais tarde, ok? Porque senão tornaria esta apresentação um bocadinho longa e isso não é o objetivo. A linha de produtos talento é direcionada para a detecção de chama, em que, para além das várias soluções existentes, também falamos das condicionantes de instalação, mas isso será eventualmente numa apresentação futura. Hoje vamos nos focar única e exclusivamente nesta linha aqui. Então, detector de fumos linear. O que é um detector de fumos linear? Okay? Basicamente é um detector de feixe óptico, okay? Utiliza a tecnologia infravermelho, em que usa um transmissor e um receptor infravermelho para monitorizar a perda de sinal presente numa área. Basicamente, podem existir duas tecnologias diferentes, vamos ver mais à frente, de uma forma geral, mas basicamente existe aqui um feixe infravermelho e depois está aqui a monitorizar esta área. Se eventualmente a intensidade do feixe que sai daqui for diferente ou muito diferente da que chega aqui, é sinal que existe um problema, ok? O mesmo acontece com outra tecnologia por reflexão, que vamos ver à frente, em que a intensidade sai, reflete aqui, vem para trás e tem que ser muito idêntica, porque senão, em função das sensibilidades programadas, podemos ter situações de alarme. Então, como é que isto funciona? Há um incêndio, ok? Tem aqui uma tecnologia por reflexão, está aqui um espelho, transmissor, okay? E é refletido e vai outra vez para trás. Há libertação de fumo. À medida que o fumo chega,
ok? Ocupa o seu espaço. Ao ultrapassar esta barreira, ok? A intensidade do sinal, como é óbvio, vai diminuir e vai fazer defaultar uma situação de alarme. É basicamente desta forma que funcionam os detectores lineares de fumo através de feixe infravermelho. Aqui também, ok? Só aqui um pequeno vídeo. Ardeu, está a arder, liberta fumo, estão a ver, e há a indicação de alarme. Vou colocar novamente. Basicamente é este o princípio de funcionamento desta tecnologia. Quem normalmente trabalha na área de detecção de incêndio já conhece este tipo de solução. Okay? Existem várias soluções no mercado. Contudo, eu vou falar aqui de alguns aspectos que são vantajosos em relação a algumas soluções existentes. E é esse também o principal objetivo. Para além de apresentar a solução, também falar um bocadinho sobre ela e das potencialidades da mesma, de forma a criar um argumento distinto em relação às outras. Em género de resumo ou de recordação, a diferença entre um detector linear e um detector pontual é esta que estamos aqui, ou seja, um detector linear é constituído por um feixe infravermelho, por reflexão ou ponto a ponto. Okay? E, a nível de instalação, podemos ter gamas de distâncias de detecção que podem ir até aos 120 metros, dependendo do tipo de equipamento, e uma distância entre de espelhos ou transmissores de 15 metros. Ou seja, tem um raio de cobertura de 15 metros. Em relação aos detectores pontuais, aqui o caso já muda um bocadinho de figura. No caso da tecnologia óptica, eu só posso ter, dependendo da instalação, se for este tipo de instalação, uma distância máxima entre detectores de 10 metros. Embora que se for num corredor que é mais estreito, essa distância pode, em função da largura do corredor, estender-se um bocadinho para além dos 10 metros. Okay? Mas isto já são questões relacionadas com a legislação, não vale a pena estar aqui a referir. Mas olhando por aqui rapidamente, para o mesmo espaço, ok? Eu, nesta solução de detectores lineares, com dois receptores, consigo garantir a detecção de incêndio neste espaço. Neste caso aqui, teria que colocar uma enormidade de detectores, ok? Cerca de 40, 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 40 detectores, para além do custo de instalação de cada um dos detectores. Okay? O custo de um transmissor não é igual ao custo de um detector, mas aqui temos que ver por um todo e não por uma parte. Ou seja, a soma do custo dos equipamentos, mais o custo de mão de obra da instalação. Aqui, eventualmente, teria que se alugar uma grua para fazer a instalação. Aqui, poderia-se eventualmente alugar, mas as horas de aluguer seriam bem menores. Aqui é só uma pequena diferença entre as duas soluções mais utilizadas. Então, onde é que eu posso aplicar este tipo de solução, de detectores lineares de fumo? Em aeroportos, okay? Em shoppings, muito utilizado também em shoppings, são espaços abertos com alguma extensão. Em museus, igrejas, etc. Em armazéns, okay? Típica instalação em armazém, ou seja, uma nave industrial e a colocação dos feixes ao longo da nave industrial. Pavilhões desportivos, okay? Também muito utilizado, em que, se tiver que anular um detector durante o período de jogo, é mais fácil fazê-lo. Nós também lá uma zona, mas aqui a nível de instalação torna-se mais simples fazer a instalação. E também centros de conferências, reuniões, etc., em que podem ser colocados este tipo de detectores. Aqui neste exemplo, até nestes casos, aqui o exemplo até é muito interessante. Porquê? São edifícios, muitas vezes, em que têm os seus pisos,
não é? Aqui que neste caso, com os seus patamares, mas aqui esta zona central tem aqui materiais que podem entrar em combustão, que podem arder e há libertação de fumo e de alguma forma tem que ser garantida a detecção nesta zona central. Eu se colocar os detectores a 40 metros de altura, não há detecção possível porque o fumo nem chega a atingir essa altura. Então aqui este é um exemplo muito bom em relação a isso, em que nós podemos colocar este tipo de detectores em várias camadas para fazer a detecção de incêndio. Okay? Relativamente aos modelos FireRay, o que é que existe? Existem duas tecnologias diferentes, dois tipos de equipamentos diferentes. Um que funciona por reflexão e outro que funciona ponto a ponto. Qual é a diferença entre eles? O equipamento que funciona por reflexão é constituído por transmissor e espelho, em que o feixe vem nesta direção, é refletido no espelho e vem para trás. E, no caso de ponto a ponto, o feixe é colocado numa única direção, em que tem o transmissor num lado e o receptor no outro, para fazer a monitorização da área. Cada uma das tecnologias tem a sua vantagem e as suas desvantagens, como vamos poder ver mais à frente. Por isso, existem locais onde podemos aplicar uma e onde podemos aplicar outra. E o que eu vejo muitas vezes é que nem sempre a solução mais barata é a melhor solução, ou a solução mais cara é a melhor solução para aquele espaço. Porque eu posso até ter o melhor detector que funciona por reflexão que existe no mercado, XPTO, custa X, etc. E ter um detector ponto a ponto, que até se calhar custa metade do preço, não estou a dizer que é o caso, ok? A metade do preço, mas depois este não se enquadra porque não tem diâmetro suficiente livre em toda a área para poder aplicar esta tecnologia e ele não vai funcionar bem, ou posso ter reflexões e etc. Por isso, antes de sequer pensarmos em que equipamento deveremos colocar, temos que também olhar para o espaço e ver possíveis limitações e entraves à instalação de uma ou outro tipo de equipamento. Então, quais são as gamas de produtos? Existem estas duas gamas de produtos, uma constituída por receptor e espelho, ou transmissor e espelho, e outra constituída por transmissor-receptor. Okay? Nós vamos mais à frente falar de cada um destes equipamentos. Este aqui é idêntico a este, ou é a mesma coisa, só que é idealizado para ambientes ou áreas de risco, ou seja, para ambientes ATEX. Tem que ter alguma proteção e cumprir alguns requisitos a nível de constituição e de funcionamento. Okay? Benefícios de uma e outra tecnologia. Em relação, eu vou colocar aqui todos. Em relação à tecnologia por reflexão, o alinhamento é só efetuado numa extremidade, como nós vimos, e o espelho está na outra, por isso só precisamos fazer o alinhamento numa extremidade. A alimentação também numa extremidade, menos cabelagem, possibilidade de ter logo eventos e guardar os últimos 50 eventos. Okay? Na tecnologia ponto a ponto, é um equipamento mais discreto, okay? Uma questão estética, melhor estética, não tenho ali um espelho do outro lado que pode se danificar facilmente ou até ficar sujo muito facilmente. Opera em espaço, e isto é muito importante, a tecnologia ponto a ponto é muito importante para espaços onde existe a exposição solar, okay? Porque pode causar reflexões, e se nós optarmos por esta tecnologia, onde existe muita exposição solar, poderemos ter aqui um problema com falsos alarmes, e nós mais à frente vamos ver um exemplo. Okay? Opera em espaços estreitos, enquanto que aqui eu tenho que garantir, na tecnologia refletiva, eu tenho que garantir uma área grande, ou seja, um diâmetro de cerca de 1 metro à volta do peixe em todo o seu comprimento livre. Aqui podemos ter só cerca de 30, 40 centímetros em função do equipamento. Okay? E esta opera em locais mais estreitos, muitas vezes em naves industriais, onde existam cortinas corta-fogo que baixam em situação de incêndio, ou cortinas que já estão, cortinas de fumo que estão colocadas
de forma a impedir que o fumo se propague mais rapidamente, temos ali um problema e nós com este detector podemos resolver esse problema. E, para além da luz solar, este equipamento também é o indicado para operar em espaços onde ocorrem as tais reflexões. A nível de distâncias de funcionamento, estes equipamentos podem operar em distâncias que podem ir dos 5 aos 120 metros de comprimento. Okay? Contudo, salvo aqui algumas condicionantes que nós temos que respeitar de forma a cumprir principalmente as distâncias mínimas. Ou seja, se eu tiver um espaço com 4 metros de comprimento, esqueçam que não podem utilizar este tipo de detectores, nem estes nem nenhum, a nível de detectores lineares de peixe, nem faz sentido. Contudo, se eu quiser operar com distâncias de 15 metros, eu posso operar, mas tenho que colocar um espelho com outro equipamento para não ter problemas com falsos alarmes. E muitas vezes é isto que acontece. O detector está projetado para trabalhar de 5 a 50 metros, ou 120 metros, ou de 5 a 50 metros com um espelho. Ok, quero trabalhar a 10 metros, coloco um espelho e tenho falsos alarmes. Ok, provavelmente aquele espelho é grande demais para os 5 metros, ou para os 10 metros. Okay? Tem que se ter também um bocadinho de cuidado nisso, e estes equipamentos e este fabricante garante-nos o funcionamento e dá-nos a solução para o funcionamento correto. A nível de características, quer uma solução, quer outra, quer a solução ponto a ponto, quer a solução por reflexão da FFE, dá-nos, tem várias características, entre elas, controle do gain automático, ou seja, o equipamento é muito adaptativo às condições do local. Faz também compensação devido à contaminação da lente ou no espelho. Okay? Os espaços, principalmente em áreas industriais, como nós sabemos, os espaços não são espaços totalmente limpos, são espaços que têm alguma sujidade e, com o acumular ou com o passar do tempo, vai acumulando pó ou outros detritos nas lentes ou nos espelhos. Até um determinado nível o equipamento consegue fazer essa compensação, okay, automática dessa contaminação. Vai chegar a uma altura em que ele já não vai fazer, a sujidade já é tal, que já não consegue fazer a compensação e aí vai dar a indicação para também ser feita a manutenção. Contudo, estes equipamentos obrigatoriamente devem sofrer manutenções anuais. Se forem ambientes industriais em que exista muita sujidade, poderá ter que 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, não interessa, também com as normas internas, poder fazer uma limpeza às lentes ou aos espelhos para garantir o bom funcionamento dos equipamentos que detectados. Ele permite ter sensibilidade flexionável, e isto aqui, 25, 35 e 50%. Eu já explico o que é a sensibilidade, okay? Porque muitas vezes há aqui confusão o que é os 25%, os 35% e os 50%. Os 50% é fácil, ok? É meio, quer dizer que 50% está sujo, 50% está limpo, mas há muitas dúvidas em perceber o que é mais sensível, se é os 50%, se é os 25%. Eu mais à frente vou esclarecer isto. Possui saída de incêndio e falha, LEDs indicadores de estado, falha, alarme, em alinhamento, etc. Auto-reset, possibilidade de fazer reset automaticamente, ou seja, a condição de incêndio é detectada, os relés são ativados, para incêndio neste caso, e se a condição de incêndio for resolvida, ou seja, deixar de existir fumo no espaço, ele automaticamente faz o reset, ou também tem a possibilidade de reset manual, em que tem uma entrada que tem que ser acionada para fazer o reset manual do equipamento. Okay? Há muitos que só têm reset manual, há outros que fazem reset automático, e eu, dependendo da situação, posso, em alguns casos, preferir o reset manual, porque assim garanto que só será feito reset quando eu quero. Ok? Ok. Aqui tem uma tabela em que fala da sensibilidade e atraso de alarme. Este sistema da FFE permite, e não existem, nem todos permitem isto, definir tempos de atraso para o alarme. Ou seja, eu se tiver programado uma sensibilidade de 35%,
Ok? Estão a ver aqui, sensibilidade de 35% quer dizer que tem que haver uma queda de sinal de 35%. Ou seja, a força de sinal cai de 100% para 65%. Quer dizer que há 35% de sujidade. Ok? No caso de 25, tem que haver uma queda de 25%, aos 75% de força de sinal, ele dispara um alarme. Se for 50, é metade sujo, metade limpo. Ok? Estas sensibilidades são indicadas para determinados tipos de espaço. Eu mais à frente explico ou dou algumas notas em relação a esta situação. Mas estamos a falar de uma força de sinal que está programada com 35% de sensibilidade, aos 65% de força de sinal tem aqui uma situação de incêndio que é detectada, está definido um atraso, ok? E se continuar a força de sinal a baixar, quer dizer que efetivamente está a haver aqui o fumo está a diminuir a intensidade do sinal, é disparada a situação de incêndio. Porque muitas vezes pode ser algo momentâneo, provocado por pó, e se não houver este atraso, tem aqui logo um disparo. Eu posso definir um atraso em que fica X tempo a aguardar, depois é parametrizado no sistema, ok? Tem uma gama até interessante, em que depois, se ao fim desse tempo o sinal continuar a descer, quer dizer que a sujidade está a ocupar espaço, está a ganhar à zona limpa, digamos assim, ele dispara um alarme. Se isso não acontecer, a situação não é, ou seja, não é ativada a situação de incêndio. Aqui é um gráfico da zona do sistema sem compensação de contaminação. O que é que acontece? Quando não há compensação, está definido o valor de sensibilidade. Se não houver esta compensação, o sistema baixou, passou a linha, disparou. Okay? E muitas vezes com a questão da sujidade, as forças de sinais têm tendência a baixar, e neste caso estes sistemas fazem esta compensação e fazem também a compensação da sensibilidade e são menos propícios a falsos alarmes. Isto aqui é um sistema normal, não um sistema da FFE que faz essa compensação. E isto traz vantagens em relação a alguns tipos de instalação e também mais valor. Então, muitas das dúvidas que existem. Como é que eu escolho um detector linear de fogo? Existe muitas vezes a dúvida como é que eu hei de escolher. Muito simples. Qual o tipo de detector que quero? Quero um detector linear de fumo, porque é um espaço, um aeroporto, uma nave industrial, etc. Okay? É ou não é uma área de risco? É ou não é uma área em que pode haver libertação de matéria que possa provocar uma explosão? Seja ela por poeira, seja ela por gases inflamáveis. Ok, temos que ir para esta área, ok? A área ATEX, com a linha Faraday 3000 XG, ok? Ponto. Não temos mais nenhuma com os equipamentos FFE. Não é uma área de risco? Ok. É um espaço onde necessito de um controlador local? Ou seja, é preciso preciso de um controlador de baixo nível em que eu, na zona do solo, consigo basicamente saber qual é o sinal, alinhar o equipamento, tudo mais. Se eu quiser alinhar o equipamento através do chão, ok? Posso utilizar esta linha de produtos, Faraday 5000 ou 3000, porque são equipamentos que têm controladores locais. Ou seja, isto está no teto, mas isto está no chão e eu aqui consigo controlar e alinhar o meu equipamento. Se forem locais estreitos ou com reflexões, a melhor solução é esta, ponto a ponto. Okay? Sempre que eu tiver locais estreitos e com reflexões, esta opção é mais aconselhável. Sempre que eu tiver áreas explosivas, esta opção. Se não tiver nenhuma área explosiva, tiver um espaço muito amplo, sem nenhumas reflexões, posso optar por esta solução, o 5000, com controlador que pode ser controlado a partir do chão, ou através desta solução, que é um novo equipamento, que é o Faraday One, que é um equipamento standalone,
que é colocado transmissor de um lado, espelho do outro, é feito o alinhamento e o equipamento está a funcionar. Eu vou falar mais à frente deste equipamento, é a última linha de produtos que foi lançada relativamente ao FireRay e basicamente absorve todas as vantagens destes todos. Okay? Por isso, vamos agora falar mais à frente, especificar cada um deles. Mas aqui é um quadro que basicamente ajuda a escolher, ou orienta-nos a escolher a melhor solução para cada um dos espaços. FireRay 5000. A solução é esta. É uma solução constituída por controlador de baixo nível, okay? Controlador que fica à altura que eu quiser de chão, pode ser de forma a que eu consiga controlá-lo ou consiga fazer as configurações necessárias sem ter que estar na escada. Okay? É constituído por um transmissor motorizado. Posso ter até duas cabeças de detector, ou seja, dois transmissores ligados ao mesmo controlador. Eu, se tiver, por exemplo, um espaço com 60 metros de comprimento e 30 metros de largura, posso perfeitamente usar dois equipamentos destes, dois espelhos destes do outro lado e um controlador para controlar, ajustar os dois equipamentos. Okay? Isto também é vantagem, porque normalmente o que os fabricantes têm é um controlador por cada equipamento. E aqui não. E isso já faz com que a solução final seja mais barata. Relé de falha e alarme, laser embutido, okay? E compensação de contaminação. Para além disso, o controlador, sendo ele de baixo nível, pode estar, não precisa estar junto ao detector, permite fazer o alinhamento de forma automática, ou seja, faço a instalação, chego aqui, programo, alinho e tenho o sistema a funcionar. Tem outra situação interessante, faz um ajuste ao movimento da construção, principalmente estruturas metálicas, elas normalmente não são estáticas, são dinâmicas, elas alteram, okay? Elas mexem, e se o detector não for capaz de fazer esta compensação e adaptação, temos muitas vezes falsos alarmes provocados por esta situação. Isto muitas vezes acontece em estruturas metálicas e é descurado este pequeno pormenor. Permite registro de até 50 eventos e IP54. Está certificado ou aprovado para estas normas, para além da M54. Outro aspecto muito interessante que também tem a ver com os espelhos. E os espelhos são vendidos em separado. Existe espelho, um espelho ou conjunto de 4 espelhos para grandes distâncias entre os 18 e os 50 metros. E aqui, salvo isto. Este é o espelho mais pequeno que existe. Contudo, como podem ver aqui, para distâncias entre 8 e 18 metros, é fornecido um acessório, que é uma máscara, que é colocado neste espelho para diminuir a área de reflexão. Okay? Como a distância é muito próxima, ou seja, o facto de utilizar este espelho pode muitas vezes trazer problemas de utilização. E é aconselhado, e não é só nestes equipamentos, em todos eles, é aconselhado colocar uma máscara para diminuir a área de reflexão. Características. A linha de produtos FireRay 5000 é resistente a falsos alarmes. Como eu disse, faz compensação da movimentação do edifício, okay? Autoajuste, fácil de manutenção, simples facto de ter o controlador e nós visualmente poderemos ver o estado do equipamento e até controlar e recalibrar se for o caso. Posso controlar até 2 dispositivos, okay? Um controlador, 2 dispositivos e os seus espelhos. Permite fazer teste remoto de incêndio, logo de eventos, fácil configuração, definir tempo de atraso para o alarme, como nós podemos ver, ajustar a sensibilidade naqueles 3 níveis, 25%, 35% e 50%, e possibilidade de ser medida em tempo real, okay, através do display, a força de sinal. Eu consigo sempre perceber se quiser fazer uma manutenção 3 em 3 meses, ver aqui, ok, continuo com 100, 120, 90%. Se começar a ter os tais 70% ou 80% e tiver uma sensibilidade de 25%, quer dizer que estou muito perto de acontecerem falsos alarmes. Eventualmente,
tem que ver o que é que se passa. Ou uma obstrução temporária, ou uma reflexão que foi colocada e não existia na altura, ou sujidade, e os equipamentos têm de ser. Por isso, é muito interessante e também este tipo de solução e o facto de nós visualmente poder ver. A nível de instalação, muito simples, ok? Um espelho, estamos a falar aqui, fonte de alimentação, controlador, okay? Cabo de alimentação, sustenta ao fogo, isto é muito importante para os dois transmissores. A distância máxima entre o controlador e os transmissores não deve exceder os 100 metros. Okay? Depois, a nível de comprimento de detecção. Também aqui, ele nunca deve ser instalado a menos do que 60 cm de teto, okay? Para garantir um espaço, uma linha em todo o seu comprimento. E em relação à instalação, temos 18 metros, ou de 8 a 18 metros, a tal máscarazinha no espelho e o setor funciona. Entre 18 e 50 metros, o espelho bate, ok? Vamos ver? Emite e recebe. Emite e recebe. Depois, entre 50 e 100 metros, neste caso este equipamento só permite ir a comprimentos de 100 metros, 4 espelhos, emite e recebe. Okay? Isto é a forma de instalar. O que é que eu tenho que garantir? Para além disto, 70 cm, tenho que garantir que à volta, num diâmetro de 1 metro, ou seja, um raio de 50 cm, em toda a volta haja um campo livre de visão entre o detector e o espelho. Se isto não for garantido, temos aqui problemas de utilização. Okay? Temos falsos alarmes ou eventualmente falsos alarmes. Para além disso, se existir aqui alguma reflexão, também pode ser alvo de falsos alarmes. A nível de autoalinhamento, o que é que basicamente ele faz? Se eu configurar o autoalinhamento, ele basicamente procura o espelho, okay? Provoca uma reflexão, ajusta, okay? Faz uma calibração para ajustar a força de sinal necessária e o ajuste às condições atuais, okay? E depois é feita, basicamente, é ajustado e o sinal é enviado para o centro do espelho. Okay? E é basicamente desta forma, nestes 3 passos, que é feito o autoalinhamento nesta linha de produtos para a rede 5000. Estou a ver aqui se tem alguma questão. Se entretanto tiverem alguma questão, podem colocar as questões na parte de perguntas e respostas. Se quiserem colocar no fim, estejam à vontade. Eu, entretanto, posso ir responder. Relativamente à linha 3000, R3000, muito semelhante à anterior, contudo com algumas diferenças. Okay? A diferença entre a linha 5000 e a linha 3000 é basicamente tecnologia. Esta é uma tecnologia ponto a ponto, a linha 5000 é uma tecnologia por reflexão. Ambas elas possuem controlador, contudo, esta é mais indicada para determinados espaços, como nomeadamente onde existe a luz solar, usar reflexões e vãos muito estreitos. Características. Também ela resistente a falsos alarmes, pela sua tecnologia de compensação e ganho automático. Tecnologia de cancelamento de luz, ok? É uma tecnologia que permite, basicamente, até determinado nível, basicamente, em relação a adaptar-se à intensidade de luz solar, ou seja, se existirem reflexões provocadas pela luz solar ou etc., este tipo de tecnologia consegue se adaptar a essas variações, neste caso a frequência, e consegue fazer o cancelamento dessas reflexões até um determinado nível.
O transmissor não é afetado pela luz solar ou reflexões, manutenção fácil, controla até 2 dispositivos. Vão ver aqui, um controlador, dois conjuntos. Aqui neste caso tem receptor-transmissor, ok? Tudo controlado através de um controlador. Fácil de configuração, possibilidade de parametrização do tempo de atraso para alarme, ajuste de sensibilidade, fácil de colocar e ocultar, ou seja, função estética. Não é um espelho grande, um quadrado, se calhar de 1 por 1. Okay? Estamos a falar aqui de equipamento que é bem mais pequeno. Funciona em vãos que podem ser de até 15 cm de diâmetro. Ou seja, eu se tiver um vão muito estreito, e às vezes porquê? Porque eu quero colocar isto numa nave industrial, depois tenho a parte da grua que passa em todo o pavilhão, e isso às vezes traz algum problema por causa das distâncias ao teto e tudo mais, pode estar resolvido com esta solução ponto-a-ponto. Força de sinal pode ser vista em tempo real no próprio controlador. O alinhamento é aprimorado, ou seja, permite um alinhamento mais fino pelo facto de ser uma tecnologia ponto-a-ponto, ok? Laser integrado no receptor e faixa de operação que pode ir até aos 120 metros de comprimento, ok? Enquanto que a linha de 5000 permite ir aos 100, a linha 3000 permite ir aos 120 metros de comprimento. Okay? E aqui tenho alguns exemplos. Um exemplo aqui é este. Eu posso colocar os detectores ponto a ponto e estão a ver aqui, criar aqui orifícios através da cortina de fumo e colocar os detectores, ou seja, não me cria aqui problemas porque eu só preciso de um diâmetro relativamente pequeno em relação à outra tecnologia refletiva. Se eu aqui quisesse fazer isto com uma tecnologia refletiva, se calhar tinha que abrir aqui um buraco e se calhar esse orifício era tão grande, esta cortina de fumo não estaria aqui a fazer ou a cumprir o seu propósito. Outro tipo de solução é esta. Okay? Estão a ver aqui, isto acontece muitas vezes em naves industriais. E isto é um problema para os detectores lineares. Porquê? Porque para além destes ferros e estes vidros todos provocarem aqui inúmeras reflexões, eu colocando aqui o espelho aqui ao fundo, vou ter falsos alarmes, ok? Se não for, muitas vezes, algumas vezes vou ter falsos alarmes, com esta solução ponto a ponto está resolvido, porque eu não preciso de um raio tão grande, ainda para mais, tem tecnologia de adaptação ao cancelamento de luz e reflexões. Alcance fica a 120 metros, já falámos sobre isto, tecnologia de cancelamento de luz, utilizada em vãos estreitos e espaços apertados, laser embutido, logo de eventos e IP54, como já tínhamos falado. Okay? Por isso, são duas, quer a linha 5000, quer a linha 3000, soluções muito boas, e a linha FireRay One, cada uma mais indicada para determinados espaços. É evidente que, por uma questão de custo, muitas vezes esta tecnologia pode ser, não é utilizada. Okay? Quando ela deve ser obrigatoriamente utilizada, são nestes casos, devemos utilizá-la. Não acontece isso, podemos ir para as outras soluções FireRay, porque não se justifica. Mas é importante terem atenção a estes pontos. A nível de instalação, muito semelhante à 5000. Fonte de alimentação, ok? Alimenta os transmissores, cabo de incêndio, 100 metros de distância máxima. Isto aqui também é outra coisa importante e diferente. Na linha 5000 só precisava de alimentação de um lado, do outro tinha um espelho. Nesta precisa de alimentação dos dois lados, ok? Quer para o transmissor, quer para o receptor. Mas podem ver aqui, enquanto no outro tínhamos raios de 1 metro, o diâmetro de 1 metro, peço desculpa, aqui temos diâmetro de 60 cm ou 30 cm, okay? no caso desta tecnologia. Deste lado aqui, o que é que temos? Fonte de alimentação, controlador, distância máxima 100 metros, tudo isto cabo de incêndio e receptor. Como é que isto funciona? Okay? Transmissor emite, receptor recebe, ponto a ponto. Simples. Aqui tenho só um vídeo, um link de um vídeo
em que explica, basicamente o vídeo tem cerca de 16 minutos, e depois quando fornecer a apresentação ficam com um link para poder consultar, em que basicamente fala passo a passo da forma como deve ser feito o alinhamento. Basicamente, eu vou ao controlador, no controlador entro no menu de programação, endereço ou encontro os dois receptores, okay? Porque ele pode ter dois, ou trabalhar com um receptor ou dois receptores. Vou ao transmissor, coloco em modo de alinhamento e é feito o endereçamento dos receptores e depois o alinhamento, o autoalinhamento e ajuste do sistema. Okay? É um vídeo que tem cerca de 16 minutos que explica o tutorial, explica passo a passo. Decidi colocar aqui o link para também, se tiverem interesse, terem acesso a essa informação. Okay? Em que basicamente explica, está aqui, laser embutido, laser aponta e depois faz o ajuste. Okay? E ajustar basicamente o transmissor para o valor máximo de alinhamento e depois fazer o alinhamento. Isto tem a ver com o processo de alinhamento desta solução. Depois, a nível de teste, o teste pode ser feito quer de fogo, quer de falho, tapando parcialmente ou totalmente a visão entre o emissor e o receptor. Okay? Por último, falando aqui do último membro da família FireRay 1, okay? Como eu falei, é um detector que absorveu algumas das vantagens das outras soluções. É também uma solução que a nível de custo é mais barata do que as outras. Okay? E basicamente, como foi a última, acaba por também abranger um bocadinho das outras. Vamos falar aqui de algumas características delas e também fazer a comparação com os outros produtos da família 3 e 5000. Ok, é um equipamento. Porquê é que se chama FireRay 1? Porque é alinhado, pode ser feito o autoalinhamento no minuto por uma pessoa e, para além disso, é somente um detector. O detector pode ser colocado em todo tipo de espaço, é constituído por transmissor e espelho, ok? E, basicamente, no próprio equipamento, ou seja, este equipamento não tem controlador, é no próprio equipamento, ou seja, temos que alinhá-lo junto dele, temos que subir a escada e estar junto dele, é que tem um leve indicador de estado, do alinhamento, um ajuste de modo de funcionamento e um tipos para funcionamento e um teclado direcional também para fazer o procedimento de alinhamento. Ok? Características. Como eu falei, é um detector standalone constituído por detector espelho. O autoalinhamento é feito no minuto. E podem pensar que um minuto é muito tempo, mas para este tipo de detectores é como se fosse milissegundos. Existem detectores que fazem alinhamentos de 10, 15 e até meia hora para fazer a compensação e a aprendizagem do local. Pode ser feito somente por uma pessoa. É um detector que absorveu as tecnologias da linha 5000 e 3000, ok? Porque a linha 5000 fazia ou tinha esta tecnologia, ok? A questão da movimentação dos edifícios. A linha 3000 fazia a compensação de luz e a movimentação do edifício. Por ser ponto a ponto. Este detector FireRay 1, embora seja uma tecnologia de reflexão, ok? E ele tem incorporado a tecnologia de cancelamento de luz. E por isso já é uma mais-valia em relação às outras tecnologias de reflexão. Ok? Para além disso, também faz o ajuste, ou tem a tecnologia relacionada com a movimentação da própria estrutura. Muito fácil de configurar, não digo fácil, digo muito fácil de configurar. A configuração não é no controlador de baixo nível, mas sim no equipamento, ou seja, é necessário estar junto do equipamento. Permite-me definir tempos de atraso para alarme, ajustar a sensibilidade e possui um laser integrado para fazer o direcionamento e depois o alinhamento. A distância de funcionamento é muito flexível,
tem gamas de operação de 5 a 120 metros. Enquanto que a gama de 5000 íamos até aos 100 metros, com a gama 3000 até aos 120, com este Fire Array One, setor pequenino, por reflexão, conseguimos com 4 espelhos ter 120 metros de comprimento. Tecnologia de cancelamento de luz, como é que ela funciona? Ou para que é que ela serve? Evita falsos alarmes provocados pela luz solar, como eu falei. Nunca entra em condição de alarme por causa da luz ambiente. Indica sempre uma condição de falha quando a sua capacidade de cancelamento é excedida. Basicamente tem aqui uma frequência, ok? Que é a frequência produzida pela luz solar ou pela luz ambiente. E o que é que o detector faz? O Fire Array, a tecnologia de cancelamento de luz, tenta se adaptar, ou seja, à frequência da luz, ou seja, de forma a que as frequências não coincidam, okay? Ou seja, que é de forma a produzir um falso alarme. O que é que acontece aqui? Isto cancela até um determinado nível. Quando ele não for capaz de fazer esta compensação, ou seja, porque a frequência até pode ser muito alta, ele não consegue basicamente fazer esta compensação, é dada uma indicação de falha e não falso alarme. Porque muitas vezes o que é que acontece com tecnologias de reflexão é que quando a luz, ou há interferências de luz, o que é que acontece? Falso alarme. Tem alarme incêndio e não acontece nada. E não há incêndio, falso alarme. Mas aqui não, aqui dispara uma condição de falha. Ou seja, por si só é uma muito mais valia em relação a outras tecnologias por reflexão, ou seja, por espelho. Análise da movimentação do edifício, o que é que faz? Já falamos sobre ela. Reduz falsos alarmes, mantendo o alinhamento durante a operação. Ou seja, até determinado nível de compensação, mais ou menos 0,3 graus, okay? O sistema consegue manter o alinhamento e operar de forma normal. Basicamente, para além disso, ele faz, ou seja, rastreia pequenas mudanças no movimento do edifício ou até movimentos sazonais. Muitas vezes em estruturas metálicas, o que acontece é que os detectores se descalibram e começam a dar falsos alarmes e depois é preciso ir lá calibrar. Se a estrutura metálica for alvo de muitas oscilações, aqueles detectores periodicamente devem ser calibrados. Ou seja, dependendo, não estou a dizer que seja mensalmente, mas 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, é preciso ir lá, voltar a fazer o processo todo de calibração. Quando existe ok, até vamos lá, e faz. Quando são 10, 15, 20, é um trabalho complicado de fazer. Okay? Neste caso, este detector e todas as linhas Fire Array fazem essa análise de compensação. Basicamente, como é que ele funciona? Espelhos, ok? Colocados. Transmissor, espelho, transmissor, espelho e depois dinâmico, 120 metros. E está a funcionar. Okay? Caso aqui, o que é que eu preciso? Alimentação de um lado, 14,36 volts, mais uma vez 100 metros, aqui a distância máxima, 50 cm, ou seja, um diâmetro de 1 metro livre, okay? Em todo o campo de visão, que é uma tecnologia por reflexão, e até 20 metros um espelho com a máscara, okay? Emitiu o recebeu. Entre os 20 e 50 metros um espelho sem máscara, normal, emite o recebe. Entre os 50 e os 120 metros, 4 espelhos, emitiu o recebeu. Okay? Como qualquer tecnologia de reflexão. Depois, a nível do alinhamento, o alinhamento é automático e rápido, cerca de 1 minuto. É feito através de um laser incorporado. Como é que devemos fazer o alinhamento? No detector, definir os deep switches de configuração, sendo que o alinhamento para automático, direcionamento do laser e alinhamento rápido para ativar. Okay? Basicamente, estes três, este para a esquerda, este para a esquerda e este para a direita. Okay? Depois, definir o modo, okay? Deslizar para a esquerda, ou seja, este modo para ligar o laser, okay? E depois deslizar para a direita para iniciar o alinhamento automático.
e depois o indicador de estado do alinhamento, em que em menos de um minuto o LED verde da direita fica a piscar 10 segundos para mostrar que o detector está completamente alinhado. Okay? Em menos de um minuto. E isto, acreditem, quem trabalha com estas tecnologias é como se fosse supersónico, digamos assim. A nível de limites de alarme, este aqui já permite mais limites de alarme, ou seja, enquanto que a sensibilidade nas linhas 3 e 5 mil era 25, 35, 55, este acrescenta 85. Por uma questão de regra e norma, 85 não é usado, ok? Aqui, quando temos um ambiente limpo, podemos trabalhar com 25, 30%, ou seja, a força de sinal desce 25 ou 35%. 55 já começa a ser um valor de sujidade tão elevado que atrasa a indicação de alarme. Num ambiente normal, por exemplo, num armazém, 35 a 55. Num ambiente sujo, portanto industrial, trabalhar com percentagens de 55% é o indicado, e o indicado até na norma. Okay? Que esta informação também é importante para também termos uma noção da forma como é parametrizado os equipamentos. Não só com os equipamentos Fire Array, mas com outros detectores lineares. Muitas vezes o problema não é do detector, é da forma como o detector é alinhado e configurado. Okay? Aí é que está o problema. O placa, o detector é muito simples. Terminal de alimentação. Consome 5 mA em modo normal da operação. 33 mA em modo de alinhamento rápido. Isto é quase nada. Reset externo. Okay? Para fazer o reset. O reset aqui é manual. Aplicamos entre 5 e 40 volts durante mais de 2 segundos para fazer um reset ao equipamento. Terminais de alarme, terminais de falha. Ok? São os LEDzinhos. E a nível de alinhamento, vou colocar aqui um vídeo que fala sobre isso. Correto? Mas para quem não entende inglês, não sei. Para conseguir. Hello and welcome to our FireRay1 setup guide. The FireRay1 was designed from the very outset to be easy to install and commission for reliable use of smoke detection in large open areas and can be used with both conventional and addressable installations. So, if you're ready, let's make a start. First thing, let's have a look at everything we have in the box, and this is what you should have. A user guide, a FireRay1 base, a FireRay1 detector head, a short range mask, and a reflector. Installation of FireRay1. To get the best performance, let's look at a few tips on how to install it correctly. They are: 1. Make sure the device is always mounted onto a solid surface. 2. Never position the unit so that any objects can break the beam's line of sight. 3. Always keep a clear area of 0.5 meters around the unit. 4. And lastly, always try to position the unit as high as possible, while still ensuring you keep more than 0.5 meters from the top of any ceilings. Remember, all installations should comply with local regulations. And when you can meet all of that criteria, you can then fix the base unit onto the wall. Connecting the unit. Power. The unit itself requires a low voltage supply, which should be connected here and here. This voltage needs to be between 14 volts and 36 volts DC. FireRay to panel. Now connect the FireRay1 to the Fire panel. These connections are here and here. Resistors. You'll notice the alarm resistor for the unit is wired across these terminals, here, and the end-of-line device, here. You must always ensure these components are the correct size and rating for your Fire panel. Now, some Fire panels don't require an alarm resistor, but will require a short between the two terminals here. Checks. So,
Once our unit is fitted and the connections are made, it's time to check a few things before we move on. There are several setting switches that are preset at the factory, but under some circumstances may become altered during transit. Therefore, it's important to always take a moment to ensure that these are set up exactly as laid out here. As previously mentioned, check that your region's regulations require a resistor or a shorting wire. 3. As previously mentioned, it's important when fitting any detector that you always use the correct resistors as recommended by the manufacturer of your fire panel. Failure to do this may cause the unit to malfunction, so it's always a good idea to double check. So, once all of those items have been checked, we can fix the detector head onto the base unit. Make sure to plug the cable from the detector head into the connector on the base. Now, simply push and rotate the detector head clockwise until it locks into place. Fitting of the reflector. The next job is now to fit the reflector, ensuring it is directly opposite the unit and once again fitted onto a solid surface. It's important to point out that the FireRay 1 can use different combinations of reflectors dependent on the distance you want to be protected. Our top tip here is that the unit is only supplied with one reflector, so if you're going to be fitting the FireRay 1 over distances longer than 50 meters, you'll need to order extra reflectors. So, now we have everything fixed, wired and ready, it's time to set the unit up, and it couldn't be easier. To turn the laser on, move the slide switch to the left. After a few seconds, you'll notice a red laser appear on the opposite wall. Use the direction keys on the base to move the laser point onto the reflector. It's not critical that the laser must be in the very middle, but it should be close. Once you're happy that you've targeted the FireRay 1 correctly, simply move the slide switch to the right and wait for the unit to automatically align. You'll know when it's done when you hear the unit make a small click, and the green light will flash for 10 seconds. This should take no more than a minute. The green light on the underside of the reflector will now flash green once every 10 seconds to show that the system is operational. And when that's finished, simply fix the door of the base back on and you're ready to go. To check that the FireRay 1 operates and alarms in a fault and fire condition, we need to carry out a couple of simple tests, which are to simulate a fire condition over 3/4 of the reflector with a non-reflective material and wait for the indicator light on the bottom of the unit to flash red. To simulate a fault condition, cover over the full reflector and wait for the indicator light on the bottom of the unit to flash amber. When the tests have been carried out, the FireRay 1 will reset and the indicator light on the bottom of the unit will flash green. The fire panel should show fire and fault when the FireRay 1 is being tested for these conditions. And that's about it. It really couldn't be easier. We hope that you've enjoyed watching this quick setup guide, and thank you for choosing FFE for your detection requirements. Puderam ver, muito simples para instalar, alinhar e é muito fácil. Okay. Tenho aqui uma questão que me foi colocada, que eu vou respondê-la mais à frente, na apresentação eu falo sobre isto. Como obter um alinhamento perfeito? Okay? Primeiro, montar a estrutura ou detector numa construção sólida, okay? De forma que ela não esteja sujeita a muitos movimentos. Por exemplo, uma estrutura de betão e tijolo, uma estrutura metálica, que ele faz aquela compensação. Não deve ser equivocado, por exemplo, numa estrutura em madeira ou algo que não seja muito sólido, que possa muito facilmente vibrar ou mudar de movimentar. Depois, manter um raio de 1 metro livre no caminho do peixe. Okay? Depois, garantir ou escolher
o melhor espelho em função das distâncias. Okay? Nunca montar em superfícies de vidro ou reflexivas. Okay? E usar o autoalinhamento. Com o autoalinhamento garantimos que o alinhamento é o mais perfeito possível. Depois, como é que devemos testar? Teste de falha. Como nós vimos no vídeo, cobrir o refletor completamente menos de 2 segundos, o detector irá piscar a laranja. Teste de alarme, cobrir o refletor lentamente, de modo a que não demore mais de 5 segundos a cobri-lo, e o detector vai piscar a vermelho através do fio LED, como podemos ver no vídeo. Muito simples de testar, muito simples de alinhar, muito simples de instalar. Okay? A nível de acessórios, os acessórios existentes, ou seja, os acessórios FireRay, os modelos FireRay existentes são o kit longo alcance, ou seja, o conjunto dos 3 espelhos adicionais para ser acrescentado ao espelho base. Como eu volto a repetir, os espelhos não são vendidos em separado. Caixas de proteção para os vários modelos, principalmente para áreas industriais, onde possam ser sujeitos a impactos, de forma a proteger o equipamento. Pode ser utilizado só nos controladores, estando eles a nível do solo ou a cerca de 1,5 m de altura, por exemplo, ou nos próprios equipamentos. Acessórios anti-condensação, por causa da condensação, basicamente é algo que é ligado ao detector de forma que evite a condensação na própria lente, em ambientes úmidos, principalmente. Os suportes para os espelhos, okay? E os próprios espelhos que não estão incluídos. Para além disso, um kit de comissionamento constituído por a bolsa, o filtro para simular fogo, o filtro para simular falhas, pano de limpeza, chave, tendas para trabalhar no equipamento, caso seja necessário. Okay? São tudo que são acessórios adquiridos em separado. Estes acessórios podem ser utilizados na linha FireRay 1, FireRay 3000 ATEX, EX, FireRay 3000, FireRay 5000, como nós falámos anteriormente. A nível de instalação, como eu falei, ligação das fontes de alimentação aos controladores e dos controladores aos equipamentos, ou da fonte de alimentação aos equipamentos, deve ser feita por cabo incêndio, cabo resistente ao fogo. Ou seja, o mesmo cabo que é utilizado no resto da instalação para os detectores de incêndio. Secção 0,5 a 1,6, ok? E distâncias máximas de 100 metros, o cabo típico com ou sem malha, isso é opcional. Ligação ao painel convencional, também aqui mostra uma forma de ligar ao painel convencional. No caso do painel convencional, o interface acaba por ser os relés de incêndio e falha do FireRay. Okay? As resistências não são fornecidas, ou seja, isto depende do sistema convencional que é utilizado. Isto é a resistência de fim de linha da zona, isto é a resistência de alarme que vai basicamente definir a corrente de alarme. Isto tem a ver com o sistema, com uma central e não com o FireRay. O que é que o FireRay disponibiliza? Relé de falha, relé de fogo. Tem aqui um esquema de ligação muito simples que até podem adaptar para outros sistemas. Okay? Ligação ao painel endereçável, mesma forma, relé de fogo, relé de falha. O interface acaba por ser um modo de interface do próprio sistema endereçável, um modo de zona, um modo de entradas. Tanto as resistências de fogo e as resistências de falha são fornecidos no próprio módulo, no próprio interface da central endereçável. Okay? Aqui, o que é que tem aqui é um esquema, basicamente, em que é utilizado o relé de fogo e o relé de falha do FireRay. Regras de ouro. Para, basicamente, fazendo aqui uma súmula daquilo que estivemos a falar, principalmente na instalação, existem algumas regras de ouro que devemos garantir. Como já falámos, primeira, montagem em superfícies sólidas, tijolo, betão, aços estruturais. Linha de visão, no caso da tecnologia refletiva, diâmetros de 1 metro, no caso da tecnologia ponto-a-ponto, diâmetros de 60 cm. Okay? Isto para garantir que não existem problemas na sua utilização normal. Atenção também aqui
a fluxos de ar, okay? Quer de extração, quer de ventilação. Pode trazer problemas na parte da detecção, okay? Afastar um bocadinho dessas zonas, se tiver saídas de ar ou entradas de ar, extração, afastar um bocadinho o equipamento, okay? Um metro, dependendo da potência, isto pode ser suficiente, pode trazer problemas. Depois, as interferências ópticas, principalmente pontos de luz solar, infravermelho, reflexões, próprios vapores, podem também trazer problemas de utilização ao equipamento. A nível de montagem sólida, devemos instalar, como falei, paredes de tijolos, vigas estruturais, betão, estruturas metálicas, paredes de suporte de carga. Onde é que não devemos instalar? Revestimentos metálicos, que é aquelas, muitas vezes aquelas chapas de gradeamentos que são colocados nas paredes, okay? Madeira, placas de gesso, lâmpadas, suportes de caixas elétricas, okay? Que são estruturas que não são sólidas e não convém instalar nessas superfícies. A linha de visão, uma linha de visão obstruída no seu comprimento, e atenção a uma coisa, atenção sempre às obstruções que são temporárias, porque podem trazer problemas na utilização ou no funcionamento normal dos equipamentos. E depois destes equipamentos estarem instalados, também tem que se ter um bocado de cuidado da forma como se colocam depois ou se armazenam determinadas coisas, porque pode criar obstruções temporárias ao fecho e disputar situações indesejáveis. Okay? Depois, um detector a nível do alinhamento, depois de estar alinhado, ele pode ser movido para fora do eixo e ainda estar operacional, ou seja, capaz de detectar um incêndio, uma falha. Esse desajuste ou desalinhamento pode ser de mais ou menos 0,3 graus, okay? Em que o sistema basicamente continua a operar de forma normal. Depois, a nível de riscos ópticos, vou ver aqui, okay? Aqui deve ser aqui é um kit anticondensação, ok? Está aqui colocado. Mas, por exemplo, isto não se usa, isto pode trazer problemas. Vamos ver aqui, o feixe perdeu intensidade, falso alarmes. Isto aqui, estão a citar aqui o espelho, correto? Mas, do ponto de vista do equipamento, esta zona aqui pode ser uma superfície de reflexão. Isto pode trazer problemas de utilização. Porque ele até pode ter sido alinhado por esta superfície de reflexão. Okay? Por isso, isto é de evitar. Se tivermos eventualmente esta situação, o que é que eu devo optar? Se conseguir colocar aqui o transmissor e do outro lado o receptor, posso eventualmente resolver o problema. Se forem as superfícies iguais dos dois lados, tecnologia ponto a ponto. Ok? Nunca ou não deve ser, não é aconselhado, ok? Não é aconselhado colocar, se tiver, por exemplo, aqui espelho, colocar isso. Ou, por exemplo, naquele exemplo que tinha anteriormente, em que tinha a meio, ok? Colocar receptor espelho ou transmissor espelho, isto pode trazer problemas porque o comprimento da linha infravermelho não é 100 metros, pode ser mais, pode ser 200, 300. E pode ser provocado aqui reflexões, okay? Em que se eu tiver a mandar o feixe para este espelho, até faz a reflexão e vem para trás e funciona. Mas se eu tiver aqui outro transmissor, bate aqui e faz a reflexão para trás, o que pode acontecer é haver interferência com esta reflexão com o que está aqui. Por isso, o que é importante fazer? Se tiver um comprimento de 200 metros em que a meio tenha que colocar um espelho, aconselho a colocar transmissor, espelho, transmissor. Porquê? O sinal vai dos transmissores, bate no espelho e vem para trás. Nunca há probabilidade de o sinal que é refletido pelo espelho interferir com o outro transmissor. Okay? Não sei se perceberam, mas se eu tivesse aqui um transmissor e aqui um espelho, e aqui um espelho e aqui um transmissor, este sinal, ao bater neste espelho e vir para trás, poderia interferir com este sinal aqui e provocar problemas de utilização. Okay?
Não há nenhuma regra prática que fale, se eu tiver, por exemplo, neste caso aqui mais de 15 metros, em que tenha que utilizar 2 espelhos, não há nenhuma regra prática que me obrigue a ter aqui, ou que me diga que não posso ter aqui espelho, ok? Mas eu até aconselho o contrário, ok? Por causa das tais reflexões. Mais práticas. Aqui, eventualmente colocar aqui um espelho ou um equipamento articulado ao teto, aqui um espelho, e não garantir o diâmetro suficiente. Okay. Aqui outra, este tipo de locais, X de fumo, okay, vapor. Isto aqui é algo que está aqui a alargar os vapores. Atenção aqui, este é o que deve ser colocado aqui, porque as sensibilidades vão ter que ser ajustadas. Isto aqui também não é uma boa prática. Okay? Se existem estes controladores, primeiro, não podem estar a mais de 100 metros do detector, depois isto não faz sentido. O objetivo destes controladores é eu ajustar o equipamento. Okay? E eu aqui não consigo consultar nada rapidamente. Se este estiver em falha, eu nem vejo. Ou seja, é importante ter os controladores colocados o mais próximo possível do equipamento. No caso de ter bastantes equipamentos, não agregar todos os controladores num quadro e no mesmo espaço. Não quer dizer que não funcione, é uma má prática. Ok, refletor. Vamos ver aqui, espelho. Isto muito provavelmente vai acontecer aqui nos falsos alarmes. Ok? Olhem para a superfície. Aqui. Tudo tem aqui muita luz solar, muitas precisa ter luz e algo pode trocar reflexões. A nível de manutenção e testes e manutenções anuais, 12 meses, 12 em 12 meses, e a sua inspeção visual pode ser feita através do painel de incêndio, se existe alguma falha, através do próprio controlador, porque às vezes é uma questão de ligação, eu posso ter a falha no controlador e não me estar a dar a indicação do painel. Isto é importante também ver no controlador, por isso é que é importante os controladores estarem facilmente acessíveis. Inspeção visual às lentes e prismas, verificar se existe danos, depois regularmente ver eventos, e ver eventos num controlador que esteja a 1 metro do chão é importante, é fácil. Naquela situação que vimos anteriormente, um quadro com N controladores, é muito difícil ver os eventos. Se calhar tem que alugar graúas e tudo mais, não faz sentido. Okay? Depois os valores automáticos dos ganhos automáticos também, do ganho, do sistema e do final, também é possível ver no próprio controlador e, eventualmente, se for o caso, limpar e realinhar. Depois, a testes de operação, sempre que se faz uma manutenção e equipamento, é importante fazer testes do mesmo. Seja ativar um live force, ativar a fase de falha e verificar o registro de eventos para ver se as situações foram efetivamente registadas. Para concluir, basicamente o objetivo foi falar da solução de detecção linear de fumo, da FireRay, ok? Distribuído pelo fabricante FFE. Basicamente falámos das 3 linhas de produtos, linha 3, 1000, 5000 e FireRay One. Cada uma delas com as suas características e especificidades. Aqui o que interessa depois é, mediante este tipo de soluções, depois enquadrar a melhor solução ao espaço. Se estiverem interessados, nós podemos, é só uma questão de mandarem um e-mail e eu envio preços que ainda não estão publicados, envio os preços das soluções. Se tiverem algum projeto que queiram trabalhar e colocar este tipo de solução, podem me enviar o projeto e eu desenho a solução mais indicada e faço as questões que serão necessárias para construir a solução. E que o objetivo foi mesmo apresentar a linha de produtos, daqui uma passagem mais comercial sobre a linha de produtos e as vantagens de cada uma delas. Como podem ver, título de conclusão, a linha FireRay One acaba por ser uma solução de benefício muito interessante, porque para uma tecnologia de reflexão acaba por ter várias componentes
interessantes e distintivas em relação a outras soluções existentes no mercado. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa presença. O resto, boa tarde e até uma próxima. Obrigado.